vou começar falando desse caso do do Vitor Roque, desculpa. Pois é, o STJD adiou o julgamento de Vitor Roque do Palmeiras, né? Inicialmente o julgamento estava marcado para segunda-feira, mas foi adiado para quarta-feira. O Palmeiras ofereceu um acordo de transação disciplinar para Vitor Roque no STJD. O caso está com a Procuradoria do Tribunal. Se a proposta for aceita, o atacante não perderá jogos na reta final do Brasileirão. Nesse caso, a suspensão de jogos seria substituída por outro tipo de punição, como multa, e o caso seria encerrado. Quero ver o que a galera vai falar. Gente, assim, esquece o caso Bruno Henrique. São coisas diferentes, não pode comparar. O que o Vitor Roque fez, na opinião das pessoas que indiciaram o Vitor Roque para ele poder ser julgado no STJD, foi caso de homofobia. E se ele cometeu um caso de homofobia, ele precisa ser julgado por isso, ponto, e acabou. A gente já viu clubes sendo punidos porque os torcedores no estádio gritaram músicas homofóbicas. É isso, gente. O futebol, o mundo evoluiu. Não só o futebol, a sociedade evoluiu. E ainda bem, né? Ainda bem. E as pessoas precisam evoluir também. O Vitor Roque parece que ele não entendeu a gravidade do erro dele em uma entrevista coletiva que ele deu recentemente com a seleção brasileira. Mas agora eu estou curioso para ver o que o pessoal vai falar com esse adiamento aí do julgamento do Vitor Roque. Pessoal, uma curiosidade aqui. A Arrascaeta não vai estar em campo nesse sábado, obviamente. Ele está servindo a seleção uruguaia. E um aproveitamento do Flamengo com e sem a Arrascaeta. Olha, fiz aqui, ó, os números. Vamos lá. Em 2025, desde quando o elenco principal estreou? Sem a Arrascaeta, 7 jogos do Flamengo, 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Um aproveitamento de 57%. Com a Arrascaeta, 57 jogos, 39 vitórias, 11 empates e 4 derrotas apenas. Um aproveitamento de 75%. Isso explica bem a importância do Arrascaeta para o Flamengo em 2025. E eu falo, para mim é a melhor temporada da carreira dele, sem sombra de dúvidas. Está jogando muita bola. E hoje, se eu tivesse que votar, melhor jogador do futebol brasileiro e também do Campeonato Brasileiro. Para mim, não tem dúvidas em relação a isso. Não sei para alguns aí, mas eu votaria nele com certeza. Ó, você, torcedor do Flamengo, que não vai poder comparecer a Lima na final da Libertadores, seja qual for o motivo, tá? Ah, não conseguiu passagem, não conseguiu ingresso, não tem dinheiro. Calma, o Flamengo, para tentar fazer você fazer parte dessa festa linda, maravilhosa, que inclusive pode ser algo histórico, porque seria o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores, e o Palmeiras também pode conseguir isso, mas você, torcedor, pode se sentir parte dessa linda festa, porque o Flamengo está organizando um grande evento no Maracanã para os torcedores assistirem ao jogo lá, através de telões, como foi em 2019, mas dessa vez será algo ainda maior e melhor elaborado também, porque o Flamengo vai colocar à disposição 70 mil bilhetes, tudo está sendo fechado, organizado, planejado para que o clube divulgue nas redes sociais. Mas essa informação a gente trouxe ontem nas nossas redes sociais, @VeneCasagrande Twitter, @VeneCasagrande Instagram, de que o Flamengo está organizando essa grande festa. Muita gente chama de FanFest, FlaFest, enfim, eu não dei nenhum nome, eu botei como grande evento, porque a pessoa falou assim, Vene, bota como grande evento, porque a gente ainda está fechando, inclusive esse detalhe de como será chamado o evento, mas vai ter sim um evento para 70 mil pessoas pelo menos, essa é a projeção do Flamengo e o planejamento do Flamengo. Imagina 70 mil pessoas no Maracanã para assistir a um jogo pelo telão. Tem gente que não consegue colocar 50 mil pessoas no estádio, e o Flamengo vai colocar 70 mil torcedores para assistir a um jogo através de um telão. É o que eu falo, a torcida do Flamengo é absurda, tem que respeitar a torcida do Flamengo. Pessoal, para o jogo de logo mais, o Felipe Luiz tem 12 desfalques, nós já falamos muito sobre isso nos vídeos anteriores. De La Cruz foi o último nome a entrar nessa lista, por dores no joelho, e aí o Felipe Luiz ele tinha uma dúvida pelo menos até a noite de sexta-feira. Qual é a dúvida? Ele não tem Arrascaeta, não tem outros jogadores considerados titulares da equipe. Como que ele vai formar o meio de campo? A primeira opção, Pulgar, Everton Araújo, Saul, e aí ele bota Samuel Lino, Luiz Araújo e Bruno Henrique,
Ou ele bota Pulgar, Saul, Luiz Araújo para fazer a função do Arrascaeta, Cebolinha aberto de um lado, do outro lado Samuel Lino e Bruno Henrique centralizado. Essas são as duas dúvidas que o Felipe Luiz tem para montar. Ele, repito, até a noite de sexta-feira ele não tinha definido. Óbvio que ele vai definir em determinado momento nesse sábado. A pré-eleição vai ser... deixa eu ver aqui, que me passaram até o horário da pré-eleição. Vou mostrar não, vou falar para vocês. A pré-eleição vai ser 3h30. Estão me falando aqui, pelo menos no documento que me mandaram. 3h30. Então, às 3h30, mais ou menos 4 horas, os jogadores saberão o jogo 6h30 da noite. Pessoal, como que eu faria, tá? Se eu tivesse que escolher, eu começaria com Pulgar, Saul, Luiz Araújo, Cebolinha, mesmo Cebolinha não rendendo do lado direito, e aí o Samuel Lino do lado esquerdo, ou colocaria o Samuel Lino do lado direito, Cebolinha do lado esquerdo, e o Bruno Henrique centralizado. Pelo menos eu montaria desse jeito. Não começaria com o Everton Araújo, porque é um jogador que me incomoda demais, ele retém muita bola, não tem um passe que quebra a linha, e eu acho que o Flamengo vai precisar de jogadores como o Saul em campo, como o Pulgar em campo, jogadores verticais, que vão para cima, tem passes bons, que quebram a linha adversária, e o Everton Araújo não é esse jogador. O confronto com o Sport, marcado para este sábado às 18h30 na Arena de Pernambuco, representa o 14º jogo em que o Flamengo começará sem Arrascaeta em 2025. A ausência do uruguaio, peça central na criação de jogadas e na condução do meio-campo rubro-negro, ganha ainda mais peso porque Felipe Luiz também não terá à disposição Carrascal, o outro meia de articulação do elenco, já que ambos estão servindo as suas seleções na data FIFA. O cenário coloca novamente em evidência a pergunta que já rondou o clube diversas vezes desde o início da temporada: como o treinador tem encontrado soluções quando não conta com seu principal armador? As opções para a partida, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, estão ainda mais escassas do que em outras ocasiões. Além dos 2 meias convocados, outros 6 jogadores estão com suas seleções nacionais, enquanto 4 atletas se recuperam no departamento médico. Entre os lesionados, 3 poderiam ser alternativas diretas no meio-campo: Alan, Jorginho e De La Cruz. A isso se soma a ausência de Plata, convocado pela seleção do Equador, o que reduz significativamente a capacidade de improvisação em setores intermediários do campo. Nos 13 confrontos anteriores em que Arrascaeta não iniciou, o uruguaio entrou no segundo tempo em 7. Nas outras 6 partidas, assim como acontecerá neste fim de semana, ele sequer esteve relacionado, obrigando Felipe Luiz a buscar alternativas táticas para manter a fluidez ofensiva. As 2 ocasiões mais recentes em que o treinador optou por Pupalou tiveram um desfecho menos dramático. Carrascal, contratado para ser justamente uma alternativa direta ao camisa 10. Assumiu a titularidade nos jogos contra Vasco e Sport pelo Brasileirão. Nessas oportunidades, Arrascaeta entrou somente na etapa final, oferecendo fôlego criativo ao time. Mas essa solução temporária só passou a existir recentemente. No primeiro semestre, antes da chegada do meia colombiano, Felipe Luiz precisou recorrer a improvisações constantes. Jogadores como Luiz Araújo, Plata, Wallace, Matheus Gonçalves e Alcaraz foram escalados para cumprir uma função para a qual não foram originalmente contratados. Em outras situações, o treinador montou a equipe com 3 volantes, apostando na posse de bola sustentada e na pressão alta para compensar a ausência de um articulador clássico. A ausência de Arrascaeta se torna ainda mais sensível quando se consideram seus números. O uruguaio é o principal artilheiro do Flamengo na temporada e no próprio Brasileirão, além de ser consistentemente o jogador mais influente na construção ofensiva. O time também não poderá contar com Pedro, segundo maior goleador do ano, o que amplia o desafio do treinador na busca por alternativas táticas sem perder agressividade no último terço do campo. Diante desse cenário, Felipe Luiz tem algumas opções para tentar manter a competitividade ofensiva, escalar 3 volantes, sendo eles Pulgar, Everton, Araújo e Saúl. Improvisar novamente Luiz Araújo como meia central, opção mais recorrente quando o Arrascaeta não iniciou partidas em 2025. Ou mudar o esquema para um sistema com 4 atacantes.
algo que o treinador já utilizou em situações específicas, como no duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Naquele confronto, o Flamengo jogou com Plata, Cebolinha, Wallace Ian e Pedro, formando a linha ofensiva. Para este sábado, Luiz Araújo e Bruno Henrique podem ocupar as vagas de Plata e Pedro. Micael e Juninho surgem como alternativas adicionais para manter a intensidade pelos lados. A discussão sobre como o Flamengo se adapta sem Arrascaeta ocorre em um momento de grande valorização do trabalho de Filipe Luís à frente do clube. Mesmo com apenas pouco mais de um ano como treinador, ele já conquistou uma Copa do Brasil e conduz o time em campanha forte no Brasileirão e na Libertadores de 2025. Seu desempenho tem chamado a atenção não apenas no Brasil, mas também no exterior. Para o ex-zagueiro Miranda, que o conhece profundamente desde os tempos de seleção brasileira e Atlético de Madrid, Filipe Luís é hoje o melhor técnico brasileiro em atividade. Miranda destaca que o atual treinador rubro-negro se preparou por muitos anos para assumir essa função. Segundo ele, ainda enquanto jogador, Filipe já demonstrava vocação para o comando técnico, interessado em discutir movimentações táticas, desenhos de jogo e estratégias de pressão. Miranda afirma que a vivência prolongada na Europa deu ao ex-lateral uma visão moderna e pragmática do futebol, influenciada por alguns dos melhores técnicos do mundo. Essa formação internacional se reflete nas ideias implementadas no Flamengo. Uma equipe que propõe um jogo, que mantém a intensidade do início ao fim e que busca ampliar o placar mesmo quando está em vantagem. A relação entre Miranda e Filipe Luís, construída ao longo de anos, em alto nível, ajuda a contextualizar a análise elogiosa. Eles atuaram juntos por 4 temporadas no Atlético de Madrid, sob o comando de Diego Simeone, além de diversas convocações para a seleção brasileira. Por isso, o ex-zagueiro não apenas elogia o amigo, mas projeta seu futuro. Ele acredita que Filipe pode, um dia, comandar o Atlético de Madrid, uma vez que reúne postura, conhecimento tático e capacidade de liderança compatíveis com o exigente ambiente europeu. Miranda reforça que treinar o Flamengo é, por si só, uma tarefa que exige coragem e competência. Para ele, o clube vive um momento de excelência no desempenho, apresentando um futebol vistoso, ofensivo e organizado. É esse tipo de confiança que sustenta a percepção de que Filipe Luís está preparado para encarar qualquer desafio de alto nível. Enquanto esse debate se intensifica, o Flamengo se prepara para entrar em campo no mesmo dia em que completa 130 anos de história. O clube, símbolo maior do futebol brasileiro, reverencia sua trajetória marcada por conquistas, grandes ídolos e uma torcida gigantesca e apaixonada. Do Remo ao futebol, da Gávea ao Maracanã, o rubro-negro construiu uma identidade única, combinando tradição e modernidade em uma narrativa que atravessa gerações no dia de seu aniversário. O Flamengo celebra não apenas seu passado, mas também seu presente. Um levantamento da Brand Finance aponta que o clube alcançou 121 milhões e 200 mil dólares em valor de marca, correspondendo a cerca de 655 milhões de reais. O estudo indica que a visibilidade global do Flamengo cresceu consideravelmente após a participação no último Mundial de Clubes e, especialmente, após a vitória sobre o Chelsea na fase de grupos, resultado que chamou a atenção de analistas internacionais. O Flamengo aparece como líder absoluto entre todas as marcas esportivas da América do Sul e é o único clube sul-americano entre os 50 mais valiosos do planeta. Em nível mundial, está atrás apenas de gigantes como Real Madrid, Barcelona e Manchester City, que ocupam o topo do ranking global. Além disso, o elenco rubro-negro vive fase de valorização significativa no mercado internacional. Samuel Lino, recém-integrado ao grupo, lidera a lista dos atletas mais valorizados, com estimativa de 22 milhões de euros. Pedro aparece logo atrás, com avaliação de 20 milhões, seguido por Arrascaeta e Lea Hortz, ambos com 15 milhões de euros. A mescla entre jovens em ascensão e jogadores consolidados faz do Flamengo não apenas um time forte dentro de campo, mas também um ativo poderoso em termos de negócios em paralelo. O clube avança em um de seus projetos mais ambiciosos, a construção do novo estádio próprio.
orçado em 2 bilhões e 200 milhões de reais. O projeto inclui custos de terreno, desenvolvimento urbanístico do entorno, estrutura arquitetônica e investimentos de capital. A previsão de inauguração está marcada para junho de 2036. Após revisão que reduziu o valor total, que anteriormente ultrapassava 3 bilhões, para financiar a obra, o Flamengo planeja reservar 1 bilhão e 500 milhões ao longo da próxima década, utilizando uma combinação de receitas próprias, exploração de camarotes, name rights e vendas de CEPACs. A proposta integra uma estratégia mais ampla de autonomia financeira, buscando ampliar receitas fixas e diminuir a dependência da bilheteria e do desempenho esportivo imediato, em meio a esse conjunto de desafios. Avanços e celebrações. O Flamengo segue em movimento contínuo. A partida contra o Sport, marcada para o mesmo dia de seu aniversário centenário e trintenário, simboliza mais um capítulo da longa história rubro-negra, um clube que luta para superar ausências importantes, cultiva um treinador jovem e promissor, projeta sua expansão global e, ao mesmo tempo, mantém vivo o espírito competitivo que o acompanha desde sua fundação.